Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A partir desse momento, iniciaremos nosso culto de oração e ensino da palavra de Deus. Peço ao irmão Euler que faça a oração iniciando. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos os irmãos. Então, vamos orar iniciando. Nosso Deus, nosso Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos na Tua presença, já agradecendo ao Senhor por esse dia e pedindo a Tua graça santa e poderosa sobre todos nós, que num momento tão oportuno, tão maravilhoso, podemos aprender da Tua palavra, estar na Tua presença, mesmo online, junto com os demais irmãos. Obrigado, Deus, que venha tomar a direção, aqueles que vão louvar, quem vai ministrar a palavra, o Teu servo, o pastor, vai ministrar a palavra, e a todos que vão participar. Abençoa, Senhor, que a Tua bênção seja, a gente alcance as Suas bênçãos maravilosas, nossos corações possam se alegrar muito nessa noite. É o que nós te pedimos, na graça do Teu Santo Filho, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Que Deus abençoe o irmão Euler. Peço à irmã Eliane que louve o hino da harpa. Amém. Glórias a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 285. Glória a Deus. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Eliane. Deus abençoe a irmã grandemente. Amém. Glórias a Deus. A irmã Edinalva fazendo a leitura oficial da palavra. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 a 8. Maravilhoso estar participando aqui com os irmãos. Mais uma vez, é tão difícil para mim participar, mas glória a Deus, que Deus cuida de nós, né? Vamos lá. Provérbios, capítulo 3. Diz assim o versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nem no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém? Oremos agradecendo. Deus maravilhoso, santo, Deus, nós te amamos, nós te louvamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Te amamos e te adoramos e te louvamos pela tua palavra, Pai, que é o nosso alimento todos os dias, que é nosso sustento, meu Pai, que és um remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Muito obrigada por esta palavra e que a cada dia nós venhamos nos despertar, a buscar mais do Senhor, meu Pai, a ouvir, a nos atentarmos para a tua palavra. Ser com cada um de nós, ser com os nossos irmãos, Pai, ser com os nossos familiares, desperta os nossos para estar buscando mais de ti, meu Pai, através da tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aprendendo mais de ti. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Deus abençoe a irmã Edinalva também. Amém. Peço ao irmão Railan que esteja orando pelas ofertas e a irmã Marilene, se possível, né, que possa louvar o hino após o irmão Railan estar orando. Amém? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, desde já nós te agradecemos por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede esta noite, Pai. Ó Pai do céu, nós apresentamos a nossa oferta, os nossos dízimos na tua casa. Que o Senhor possa, Deus, também estar abençoando os teus filhos, aqueles que estão necessitando de um emprego, aqueles que estão precisando, meu Pai, e o Senhor venha entrar com providência, Deus. Assim nós te pedimos e te louvamos nesse momento. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão Railan. Que Deus abençoe a vida do nosso presbítero. Irmã Marilene, louvando ao Senhor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor,
Ele é rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer. E mesmo assim o meu louvor se encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Canta lava, churi, canta lava, churi, viu? Canta ele canta lava, churi, Senhor, na alegria da dor. Meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Deus. Ele canta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Deus abençoe, irmã Marilene, irmão Vitor, toda a família, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Peço ao nosso irmão, pastor Ivanildo, que ore pelo pastor que estará ministrando o ensinamento da palavra de Deus hoje. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Oremos uma vez mais. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por este momento, por essa rica oportunidade, a qual teremos, Senhor Jesus, o privilégio de ouvir e aprender da Tua palavra. Deus Santo, Deus bendito, abençoa o Teu servo, pastor Divaldo, que irá transmitir a Tua palavra aos nossos corações, meu Deus, que venhamos aprender, Senhor Jesus, e colocar em prática em nossas vidas, para nossa edificação e fortalecimento espiritual. Pai Santo, Pai amado, abençoa todos os ouvintes dessa noite, meu Deus. Assim nós choramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, a igreja, nesta noite, que Deus abençoe a cada um e que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, possa transmitir a palavra aos nossos corações para que nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Amados irmãos, abram as suas Bíblias em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4.
Epístola de Tiago. É depois do livro de Hebreus, antes da Epístola de Pedro. Ok? Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. Tiago, um dos alicerces, juntamente com Pedro e João, na igreja em Jerusalém. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Às vezes eu demoro um pouco mais tempo, irmãos, que nem todos têm a mesma facilidade e agilidade de encontrar, ok? Então, vamos equilibrar. Eu creio que já deu tempo dos irmãos encontrar. Vou ler a palavra de Deus. Donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por quê? Não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentais e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui, queridos irmãos. Amados irmãos, para que nós possamos realmente se enquadrar nas respostas de Deus às nossas petições, um dos requisitos básicos é nos humilhar. Devemos nos humilhar perante Deus. Desde a queda do homem, o mundo, governado e regido por Satanás, vive em guerra constante contra Deus e contra todos aqueles que servem a Deus.
Pode o cristão também se encontrar em guerra contra Deus? É uma pergunta. Sim, pode. Desde que ele cultive a amizade com o mundo e com aqueles que são inimigos de Deus. Quando o cristão ele cultiva essa amizade e com o mundo e com aqueles que são inimigos de Deus, ele sim faz oposição a Deus. Então, pastor, eu não posso ter amizade com as pessoas do mundo. Não é isso que nós estamos tratando nesta noite, nem que a Bíblia diz. A inimizade que se fala contra Deus é quando nós sentamos na roda dos escarnecedores. Quando nós vamos e nos habituamos com o meio impuro, em que há inversão de valores morais e éticos. E tudo aquilo que é contrário aos mandamentos do Senhor. Aí sim, nós estamos participando da mesa do ímpio. E isso, nós nos aliamos aos ímpios para fazermos guerra contra Deus. E quem é que se levantou contra o braço forte do Senhor, que permaneceu de pé? Então, nós devemos sim ter amizade, mas não compactuar ou aceitar ou viver aquilo que o mundo vive. A amizade com o mundo. Quando nós falamos de mundo, nós falamos sistema, cosmo. É o sistema que rege os valores, a governabilidade deste mundo. Que é empregado essa palavra no sentido ético e moral. Para falar de uma sociedade corrupta, que é um dos princípios satânicos que atua no homem e através dele. Com seus conceitos filosóficos, na inversão dos valores divinos. Esse sistema que nós estamos falando aqui, ético, moral, mundano, que rege a sociedade ante Deus, se esse mundo valoriza a riqueza, a tendência do homem também é valorizar a riqueza. Se o homem valoriza o poder, o status, a honra deste mundo, a tendência é querer nos influenciar e nos contaminar. E nós devemos nos desviar disso. Que comunhão, nós falamos isso no domingo, tem as trevas com a luz. Se valorizamos, os homens valorizam, o mundo valoriza, nós estamos falando de sistema. Se o mundo valoriza o ter, o ser, o poder, o homem também procura isso. E não é somente nessa questão. Outra questão é a questão da moda, da roupa. Uns tempos atrás,
naquela moda do deixa que caia. Até na igreja, a gente observava o estilo do mundo, o sistema do mundo, infelizmente influenciando alguns na igreja. Hoje, nós vemos pessoas usando calças rasgadas, no joelho, em toda parte a gente vê essa moda e ela tem influenciado os servos de Deus, infelizmente. Um cristão pode tornar-se amigo do mundo gradativamente. Sendo amigo do mundo, o capítulo 4, o verso 4, que nós estamos, é o nosso texto base, a parte B do versículo diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no capítulo 1 de Tiago, versículo 27, diz que sendo contaminado pelo mundo. E amando o mundo e tudo que nele há. Está escrito lá na epístola, mais adiante um pouco, de 1 João, vamos até ler. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim o texto sagrado: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele descreve as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, o orgulho, que isso aqui é o pecado fundamental, a virtude maior de Satanás é a soberba. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso significa que aquele que não faz não permanecerá para sempre. Amando o mundo e tudo que nele há. Quem faz isso não tem o amor do Pai. Em quarto lugar, conformando-se com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos ter uma mente renovada, e mente renovada é um processo, porque há duas naturezas que se contrastam e estão em oposição, lutando uma contra a outra. É a natureza divina que há em nós e a natureza humana. E nós precisamos, a cada dia, num processo de renovação e combatendo essa natureza humana maligna, consequência do pecado, para que cada dia nós possamos ser mais justos,
ser mais santos, porque a Bíblia diz que quem é santo se santifique cada vez mais. Para isso, é preciso que eu e você precisamos renovar, transformar a cada dia a nossa mente. Sabe por quê? Ele dá a resposta logo a seguir. Para que experimenteis. Experimentar significa provar, saborear. O quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que uma pessoa ela pode experimentar, degustar a vontade de Deus na sua vida se ela não renova a mente? Se ela não se submete, não se sujeita ao senhorio do Senhor, não obedece à sua palavra, se torna difícil. Em quinto lugar, o resultado daquele que ama o mundo e tudo que há nele, o resultado é ser condenado com o mundo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, a parte B, diz: para sermos condenados com o mundo. Ou seja, aquele que faz a vontade do mundo desobedecendo a Deus, ele será condenado juntamente com o mundo. Esta amizade com este mundo é uma espécie de adultério espiritual. Porque nós, queridos irmãos, somos a noiva de Cristo. Nós já estamos casados, já estamos mortos para o mundo. Nós temos o nosso noivo. E como noiva, nós devemos fidelidade a esse casamento, a esse relacionamento. Porque nós estamos casados com Cristo e por isso devemos a Ele a nossa fidelidade. O mundo é declaradamente inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E ser amigo do mundo é construir-se um inimigo de Deus. Não para ser amigo de Deus e do mundo, não podemos ser amigo de Deus e amigo do mundo simultaneamente. Não tem. Ou você adora a Deus, serve a Deus ou serve o mundo. Temos que sair de cima do muro. Temos que vigiar também com as pequenas coisas. Eu ouvi alguém esses dias dizer que o diabo mora nos detalhes. Os detalhes, irmãos, são as minúcias. E, às vezes, você, quando está na carne, você não tem olhos espirituais para enxergar detalhes. Mas, quando você está no Espírito, você anda em Espírito, vive em Espírito, você consegue ver os detalhes. Então, nós temos que vigiar com esses pequenos detalhes. O mundo pode envolver-nos com as coisas pequenas. Quantas vezes nós já ouvimos, não tem nada a ver. Isso na voz, na visão de uma pessoa carnal. Mas naquele que é espiritual, tem sim tudo a ver. Porque nesse pequeno detalhe é que vai te conduzir a um detalhe maior.
O mundo pode envolver-nos com as coisas pequenas, e isso acontece aos poucos. Ninguém torna-se um viciado em bebidas, em drogas, em prostituição e etc., de um dia para a noite. A sedução do mundo, queridos irmãos, é como uma fenda numa barragem ou numa represa. Ela começa pequena, debaixo d'água, invisível, porém pode levar a uma grande catástrofe. Segunda questão é a nossa carne. Nós falamos que a primeira questão era a amizade com o mundo. A segunda questão é a nossa carne. Capítulo 4, versículo 1 e 5 do nosso texto básico. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? O 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Então, o problema está em nós. A questão da nossa carne. A carne que o apóstolo Tiago se refere aqui é a nossa velha natureza. Na nossa conversão, nós somos justificados, santificados, e começamos a adquirir uma natureza nova, uma natureza nobre, que na medida da nossa santificação, vamos eliminando a velha natureza, os velhos hábitos, as más condutas. Glórias a Deus, aleluia. Deve ter acontecido alguma coisa, a internet pode ter caído lá no pastor Edivaldo, né? Vamos aguardar o retorno dele aí, né? Enquanto isso, já peço aos irmãos que continuem colocando aí ao lado no chat, né, os seus avisos, seus pedidos de oração. A irmã Eliane aí já agradeceu, né, pelo Jeová, que está melhor, né? Graças a Deus. E a irmã Olinda também já fez pedido de oração. O pastor retornou aí agora. Glória Obrigado. a Deus. Caiu a internet aqui, é assim mesmo. Amém, amém. Está me ouvindo agora? Sim, sim. Ok. Então, continuemos. Estamos na nossa conversão, então, precisamos crucificar a nossa natureza a cada dia. E quando nós crucificamos a nossa natureza, nós estamos matando a nossa natureza velha e readquirindo e renovando a nossa natureza nova que foi implantada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É justamente ok. Não façais o que quereis. Há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus.
devemos fugir delas. Primeiro, fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. José do Egito, ele teve essa virtude. Ele fugiu da mulher de Potifar. Ele fugiu da aparência do mal. Nós temos que desviar. E nós falamos até no domingo sobre isso, que Jó era um homem que tinha, de todas as virtudes, ainda tinha mais essa, de se desviar do mal. Tem cristão que caminha para cima do mal. Ele procura efetivar o mal. Logo que você viu o mal, você desvia. Você corta a volta. É a melhor maneira de prevenção contra o pecado. Segundo lugar, fugir do próprio mal. Às vezes você, inesperadamente, você se depara com o mal. 1 Coríntios 6:18, a parte A. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo, que vive em você, que vive em mim, que vive em nós. Está no versículo 5 aí. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A primeira questão foi a amizade com o mundo. A segunda questão foi a nossa carne. E, por último, a terceira questão é o diabo. O pecado predileto do diabo é a vaidade, o orgulho. É das virtudes diabólicas com que ele procura derrubar o ser humano. Os versículos 6 e 7. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. A soberba. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus quer que nós dependamos única e exclusivamente dele. Sujeitar a ele é depender exclusivamente dele. Enquanto o diabo quer que dependamos de nós, e isso ele procura a promover situações em que o homem se endeusa. E isso tem acontecido até no nosso meio, no meio evangélico. Quantas pessoas, às vezes, dizem para se endeusar? Quantos de nós já não ouvimos isso? Estou saindo de um congresso, não tenho fala, estava pregando para não sei quantas mil pessoas, e às vezes vê uma igreja diminuta, com poucos membros. Isso afronta o corpo de Cristo, se autopromovendo, se endeusa. Outros dizem: eu tenho tantos seguidores na internet. E o diabo promove, são sutilezas que o diabo implanta com a sua sutilidade, às vezes, no nosso meio. Temos que ter cuidado.
O diabo gosta de encher a nossa bola, a nos instigar que somos autossuficientes ou que dependamos das virtudes dos outros. A pergunta que se faz é como vencer esses três inimigos que nós acabamos de dizer: o mundo, a carne e o diabo. O versículo 6 diz que Deus sempre está do nosso lado e nos dá graça suficiente para vencermos. Lembrando que a graça não nos isenta da responsabilidade. Nos versículos de 7 a 10, há vários mandamentos para se obedecer. Quanto mais graça tivermos, mais obediência devemos e mais submissão devemos a Deus. Para finalizar, quatro atitudes sua, minha e da igreja, que está no texto, que nos garante vitória. Primeiro, devemos nos submeter a Deus. Está no versículo 7. Isto fala de hierarquia. Compromete-nos a não tomarmos posição unilateral, e sim obedecermos à cadeia de comando. Por analogia, se um soldado quer ocupar a posição de um sargento no comando de uma fração de tropa, ele não vai ter respaldo, ele não vai ter autoridade do general, pois ele quebrou a cadeia de comando. Por isso, nós podemos ver que os próprios seres angelicais existem as suas cadeias hierárquicas e elas não podem ser quebradas porque você ofende aquele, você está indo de encontro àquele que estabeleceu a hierarquia. Davi pecou contra Deus, adulterando, mentindo, matando a Urias e tentou esconder o seu pecado. Porém, quando ele se humilhou, submetendo a Deus e confessou o seu pecado, ele encontrou paz novamente com o Senhor. Segunda atitude, devemos resistir ao diabo. Versículo 7. O diabo não é para ser temido e nem para ser desafiado, mas resistido. Eu, por enquanto, irmãos, se os irmãos acharem na Bíblia, os irmãos me comunicam que eu, até hoje, eu não vi Deus ou a palavra de Deus nos autorizando a desafiar o diabo. Infelizmente, alguns, como se poderia dizer, alguns leigos ou analfabetos espirituais, ou por inocência, falta de conhecimento, qualquer coisa desse gênero, já vi pessoas desafiando o diabo. Eu não vi ainda, eu só vi na Bíblia Deus mandando resistir. Por quê? Nós somos alvos, nós somos objetivos do diabo. É ele que nos ataca e não nós que o atacamos. Quer ver exemplo? Eva, no Éden mais Adão. Eles foram
atacados, mas não conseguiram resistir. O segundo Adão, Jesus, no deserto, ele foi atacado, mas ele resistiu e ele venceu. Então, a palavra de Deus nos garante vitória, nós não desafiando, mas nós resistindo porque somos atacados. Não tem necessidade nenhuma de nós desafiarmos. Primeiro, porque não tem embasamento bíblico. Não vi até hoje. Somente quem se submete a Deus pode resistir o diabo. Efésios 4, 27. Que não devemos dar lugar ao diabo. Quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. Estamos dando brecha ao diabo. E, às vezes, tem cristãos que são derrotados terminantemente. Só vivem em derrota. Porque saem da presença de Deus, dá brecha para o diabo. Então, não tem a cobertura de Deus. Terceiro lugar, devemos nos manter perto de Deus. Nós estamos falando de atitudes para vencermos o inimigo. O versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Quanto mais perto eu e você chegarmos a Deus, quanto mais perto nós chegarmos, mais vamos ser parecidos com Cristo. Vamos adquirindo a cada dia mais a mente de Cristo. Nós nos tornamos mais próximos do Senhor. É uma das maneiras de resistir ao diabo. Quando nos achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. Mais Ele se achega a nós. Então, vamos continuar caminhando, nos achegando cada vez mais próximo de Cristo, porque Ele também dará passos em nossa direção. É impossível ter comunhão com Deus e com o pecado simultaneamente. Isso é impossível. Ou obedecemos a Deus, ou você entra debaixo do jugo do diabo. Versículo 8, a parte B, diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Porque de dupla ação. Purificai o coração. Então, o que você tem que chegar a Deus purificando o seu coração. Concluindo, devemos nos humilhar diante de Deus. Temos que ter a tendência de tratar o nosso pecado de forma leve e ser concedente. Essa é a tendência humana. É de querer tratar o seu pecado de maneira leve. E o perigo, quando se trata dessa maneira, é que você vai caindo no abismo cada vez mais. Tiago nos exorta a enfrentar seriamente o pecado. A porta da exaltação, queridos irmãos, para o cristão, é a nossa humilhação diante de Deus, que não despreza um coração quebrantado e contrito. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros. E então,
uma fonte de paz começa a fluir de dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. E a paz e a graça do Senhor Jesus com todos nós. Amém. Léo. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente aí a vida do pastor, continue sempre te abençoando. Uma palavra maravilhosa aí para as nossas vidas, né? Para a edificação de todos. Amém? Glórias a Deus. A irmã Eliane, né, agradece pelo Jeová, né? A igreja estava orando aí que ele sofreu um acidente, mas está bem melhor, graças a Deus. É o cunhado da irmã Eliane. A irmã Edinalva pede oração pela saúde da tia Joana, dela, lá na Bahia. Não sabe ao certo o que aconteceu, né? Mas ela vai ligar para saber notícias, mas já pede oração. Amém? Glórias a Deus. E continuar orando por todos aqueles que estão enfermos, né? Agradecendo por aqueles que se recuperaram e continuar orando para que muitos, né, voltem a se recuperar, estabeleçam e restabeleçam sua saúde em nome de Jesus. Né? Glórias a Deus. Amanhã, 8 horas da manhã, tem círculo de oração, também utilizando a plataforma do Google Meet, né? Então, os irmãos que não estiverem fazendo nada, né, que estiver disponível aí, que possam participar do círculo de amanhã às 8 horas da manhã. Amém? No domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto da juventude. Então, 19h30, perdão, 19h30 do domingo, culto da juventude. Amém? Então, os irmãos estejam preparados aí para estarmos participando de todos esses cultos. Amém? Glórias a Deus. Peço ao nosso irmão, o evangelista Sérgio, que faça a oração encerrando o culto, logo após o pastor Edivaldo com a bênção apostólica. A paz da sua igreja, amém? Oremos ao Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti nessa noite, por tudo que nos proporcionado, Pai amado, pela Tua palavra, que foi nos dado, querido. Continuamos nos abençoando a Tua igreja, o Teu povo aqui presente, meu Deus. Aqueles que nesta noite puderam ouvir, meu Deus, e aprender de Ti, meu Pai amado. Abençoa a Tua igreja, a bênção, a Tua graça, uma boa noite de sono em Tua presença, e um dia abençoado amanhã para a glória de Deus. Seja com cada um dos Teus servos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, pastor Edivaldo. Ok. Complementando os avisos, irmãos, a nossa reunião será no sábado, às 19h30 ou às 20 horas. Se algum irmão tiver dificuldade das 19h30, não tem problema, pode chegar um pouquinho mais tarde, mas nós iremos iniciar às 19h30. Eu vou postar da manhã até sexta-feira a relação daqueles que irão participar da reunião, ok? Outra coisa que eu gostaria de recomendar, eu sei que tem irmãos que são assíduos da escola dominical, mesmo aqueles que não são assíduos, né? Gostaria que fizesse o pedido da revista ao irmão Railan, porque para a semana eu tenho que encaminhar esse pedido à CPAD. E outra coisa, reunião, revista, e a relação que eu vou postar. Acho que é só isso. Ok? Vamos, então, à bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meu Deus.